Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo e estamos começando Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Então se você já gosta aí de história e de curiosidade, já senta na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante. E se você já quer fortalecer a gente agora aqui no comecinho do vídeo, já deixa aquele like porque ajuda muito. E eu vou parar de enrolação aqui e bora pro vídeo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo pode ser considerada individualmente uma obra arquitetônica surpreendente e também um grande feito, tanto da imaginação quanto da engenharia humana. A maioria das obras teve uma existência muito breve, mas uma das perguntas que vocês devem estar se fazendo é quem fez essa lista, quem considerou as 7 maravilhas? E na realidade a resposta é bem simples, foram os gregos. Eles tinham ali a mania de fazer várias expedições ali pelo Mediterrâneo e conhecer diversas outras civilizações, como os egípcios, os persas e os babilônios. Então, basicamente, o que eles faziam eram grandes guias de viagem. E foram diversas listas que foram sendo criadas durante o tempo, já que diversos pensadores, poetas, matemáticos e historiadores criaram as suas próprias listas em suas viagens. Então, na realidade, o que a gente tem hoje é um grande compilado dessas listas, que foi aí estabelecido como as 7 maravilhas do mundo antigo. Para simplificar, é basicamente quando você quer viajar para algum lugar e você entra na internet e vê quais são os pontos turísticos que eu não posso deixar de ver naquele lugar. E eles faziam exatamente a mesma coisa. Eles criavam ali uma lista de pontos turísticos que para futuros viajantes irem lá e conhecer. Outro ponto importante é saber o porquê do número 7. Na realidade que os gregos e várias civilizações humanas tinham uma adoração por esse número, né? Acreditavam que ela era altamente espiritualizada, como a gente tem até os dias de hoje, com as 7 cores do arco-íris e os 7 pecados capitais. Eles acreditavam que era o número da perfeição. Mas começando aqui a nossa lista, o primeiro é a Grande Pirâmide de Gizé. E na realidade, se você for perguntar para qualquer pessoa qual é uma das maravilhas do mundo antigo, muito provavelmente a pessoa vai te dizer a Grande Pirâmide de Gizé. E o fato é até bem simples, é porque ela é a única das 7 que ainda se mantém em pé até os dias de hoje. Ela foi construída há aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, e ela foi feita para ser a tumba do faraó Kelps, da 4ª dinastia. E lembrando que ela é a maior das 3 pirâmides, e somente ela, a maior, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. A sua altura original era de 146,5 metros. Claro que hoje em dia ela é um pouquinho menor, porque ela foi perdendo algumas pedras, a parte externa foi se deteriorando, mas ela não mudou muito e ela manteve aí o título de maior construção do homem durante vários milênios. O segundo da nossa lista é o Mausoléu de Halicarnasso. O grande governante Mausolo construiu ali uma belíssima e grandiosa capital, que fica ali na costa oeste da atual Turquia, para ele e a sua esposa, Artemisia em Halicarnasso. Sua morte aconteceu em 353 a.C. E então, a sua esposa, que por acaso também era sua irmã, acabou ficando extremamente triste. Inclusive, ela até chegou a pegar as suas cinzas e tomar com água, que é uma coisa bem bizarra. Mas pelo fato dela ter ficado tão triste, ela fez com que construíssem um grandioso túmulo. O túmulo era feito em mármore branco e ficava no topo da colina, onde tinha a vista para toda a capital. Só o primeiro andar tinha mais de 20 metros e ela era adornada com mais de 36 colunas. Fora o seu teto, que tinha formato de pirâmide e contava ali com uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos esculpidos. A tumba no total tinha incríveis 41 metros de altura. É possível que a tumba tenha sido destruída por terremotos na época medieval, mas uma parte dela resistiu. A terceira aqui da nossa lista é a estátua de Zeus. Na verdade, todo mundo já sabe que os gregos aí eram aficionados por seus deuses, e uma das maneiras que eles tinham aí de demonstrar essa afeição era construindo grandes estátuas. E foi o que o escultor Fídias fez. Construiu uma grande estátua dentro do templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. A estátua consistia com Zeus sentado em um trono que era feito em madeira de cedro e adornado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. A estátua era muito grande, ela tinha 12 metros de altura, quase não cabia dentro do templo em que ela tinha sido construída. E acredita-se que ela tenha sido destruída em 426 depois de Cristo. Ou também uma outra hipótese é que ela tenha sido consumida pelo fogo quando ela foi transportada para Constantinopla. O quarto da nossa lista são os Jardins
suspensos da Babilônia. Apesar da gente ter várias escrituras, né, bem detalhadas falando de como eram os jardins suspensos da Babilônia, existe um grande problema em todos os relatos, que na realidade ninguém que realmente escreveu viu esses jardins suspensos. Sempre era feito através de relatos de terceiros, o que faz com que a possibilidade dele ter existido diminua bastante. Mas ele não deixa de impressionar, já que ele teria sido um grande feito de engenharia muito à frente do seu tempo. Afinal, você manter jardins enormes suspensos no meio do deserto do Iraque realmente teria sido uma grande façanha. A teoria mais aceita é que o rei Nabucodonosor II teria mandado construir, né, esses jardins suspensos em 600 a.C. E na realidade que ele teria construído esses jardins para apaziguar a tristeza de sua esposa, que ela acabava sentindo ali saudades de sua terra natal, que possuía muito verde. Então os jardins suspensos, teoricamente, eles teriam aí 23 metros de altura e seriam extremamente longos. E teriam um sistema de bombas muito sofisticado em que levaria a água do rio Eufrates até os jardins. Mas ele existindo ou não, o fato é que ele acaba intrigando muito a gente. Em quinto, aqui a gente tem o Farol de Alexandria. Navegar no porto de Alexandria era extremamente complicado, já que as águas eram muito rasas e existiam muitas pedras. Então a solução chegou ali em forma de uma torre luminosa construída na ilha vizinha a Faros. Daí o nome Farol. Ela teria sido construída ali durante o reinado de Ptolomeu II e teria levado mais de uma década para ficar pronto. O farol possuía pouco menos que 140 metros de altura e era visível a mais de 48 quilômetros de distância. E como outras maravilhas dessa lista, ele também sofreu diversos terremotos, o que foi acabando degradando ele ali com o tempo. Ele chegou até mesmo a ser abandonado e acabou desmoronando no século XV. Mas em 2015, as autoridades egípcias prometeram aí reconstruir essa maravilha. Em sexto, a gente tem o Templo de Ártemis. O passado do Templo de Ártemis é muito conturbado e sangrento. Ele foi construído em Éfeso, onde é a atual Turquia. Ele foi destruído diversas vezes, seja por inundação, incendiários e até mesmo invasão de godos. A destruição final aconteceu em 401 d.C., e o que fez com que restasse muito pouco da estrutura. Mas uma boa parte do que restou hoje se encontra no Museu Britânico em Londres. Mas o fato é que esse templo ele era extremamente incrível, tanto em tamanho quanto em beleza. O templo era todo feito em mármore branco e ele ocupava uma área de mais de 6.000 metros quadrados. Em todo o seu comprimento, ele era adornado por diversas estátuas. E ele possuía mais de 127 colunas. Em seu interior, ele possuía uma grande estátua da deusa Ártemis, o que fez dali um santuário que muitos peregrinos que passavam por Éfeso iam até esse templo. E em sétimo, mas não menos importante, a gente tem o Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., ele foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construído e uma das primeiras a ser destruída. Ele permaneceu de pé durante somente 60 anos, mas o que não impediu dele ser considerado uma maravilha. A imponente estátua do deus Sol, Hélio, foi construída durante 12 anos. E ele servia ali para lembrar como um trunfo militar de um cerco que a cidade tinha vivido durante um ano. Essa estátua possuía 32 metros de altura e possivelmente segurava em uma das mãos uma lança ou uma tocha. Um outro ponto importante é que em várias representações ele aparece com as pernas abertas, um pé em cada parte do porto, fazendo com que os barcos passassem ali entre as suas pernas para poder entrar, fazendo dele ali como um grande guardião. Mas infelizmente o Colosso não foi forte o suficiente para sobreviver a um terremoto que acabou destruindo ele em 226 a.C. Ele permaneceu caído ali no chão durante 800 anos, o que atraía diversos visitantes. Quando forças inimigas tomaram a cidade, acabaram pegando os pedaços do Colosso e vendendo ali aproximadamente no século VII. Diz a história de que foram necessários mais de 900 camelos para carregar todos os pedaços do Colosso. Então, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido aí essa parte da história, que é muito interessante. Se você não curtiu o vídeo lá no começo, já curte, já se inscreve, se você puder, compartilha com todos os seus amigos e familiares. Do mais, pessoal, é isso e tchau, tchau!